Olá, seja muito bem-vindo de volta. Nessa aula a gente vai aprender como utilizar a API da OpenAI no nosso projeto, utilizando o DALL-E 3, que a gente vai acessar aqui. Então, quando você abrir o site da OpenAI, você vai ver essa tela que está aqui, né, aparecendo, e a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é fazer o nosso login. Então, se você tem uma conta aí, você vai fazer o login, clicar direto, então já loguei na minha conta, e aí vai aparecer três opções para você, né? O chat GPT, você pode usar o DAWI aqui, né? Nessa parte, você pode usar direto também no chat e usar a API. Então a gente vai clicar aqui na API, tá? Quando a gente clica na API, ele vai aparecer várias opções para a gente que a gente pode utilizar e ele já mostra um tutorial de como a gente fazer isso, tá? Aqui tem o GPT, Learn How to Generate Text and Call Functions, tal. Então, como você gerar textos, chamar funções, Learn Best Practices for Building with ChatGPT Models, então criar modelos construídos com ChatGPT. Learn How to Turn Audio in Text, então quando você converter um áudio num texto. Image Generation, que é o que a gente vai utilizar aqui. Depois você pode explorar com calma também aqui essas opções, que é bem legal, traz muito aprendizado você utilizar essas API e criar aplicações legais utilizando ela, tá? Então eu vou clicar no Image Generation aqui. E aqui, nessa parte, ele já dá toda a documentação, que se você ler, você consegue fazer tranquilamente, sem problema algum, tá? Então ele colocou aqui, ó, write a simple sketch com construir um gato, e dá alguns exemplos de como você fazer, tá vendo? Ele colocou uma máscara que você pode explorar depois colocando esse pato aqui nesse pedaço, né? Então, olha só, ele conseguiu fazer umas edições, o cachorro, então tem bastante coisa que você pode explorar aqui utilizando a API, tá? Então é muito simples, a gente vai utilizar esse código para fazer com que ele traga lá na nossa interface gráfica. Acessando a sua conta, você vê aqui, né, para você saber quantos créditos você tem, que você pode usar, então você pode vir aqui no personal, e aí, nesse momento, para a gente utilizar a API, a gente vai precisar de uma API key, né, gerar uma chave. Então você vai fazer isso no seu projeto, você vai clicar aqui View API Key, e aí você vai colocar aqui a Create a Circuit Key, tá? E aí você pode colocar aqui teste e criar uma API secreta aqui para você, tá? E ele vai te dar o link, e esse link você vai copiar no projeto que a gente vai utilizar naquele código de demonstração lá, tá? Só para você saber que tem isso daqui. Então você tem uma limitação, se você não criou nenhuma ainda, você vai criar. E aí ele mostra aqui o uso que você teve, tá? Eu nunca estourei o uso, usei muito aqui já, né? Você pode usar outras contas também, já gerei várias imagens aqui, mas você tem um tempo limitado para você poder utilizar essa API, tá? Então, você consegue utilizar e se você passar, deve ser barato aqui, não sei qual que é o custo, eu nunca estourei o custo, gerei um monte aqui. Então, como está vencendo o prazo da minha outra conta, eu já vou gerar aqui para vocês como funciona, tá? E aí tem as contas, tudo que você tem aqui, o preço de todas as partes, tá? Então, vamos voltar lá na API que a gente gerou, né, no começo. Voltamos aqui na tela. Aqui ele vai dar o exemplo de uso. Esse exemplo a gente vai utilizar no Python, tá? Então vamos acessar o Visual Studio Code e já vamos começar nessa aula a gerar esse código para trazer esses dados. Vamos vir aqui criar um novo arquivo. Então vamos criar image underline gen, tá? .py. Criar um novo arquivo. Vamos voltar até a documentação, tá? Vamos lá na documentação. Ele pede para a gente instalar, se a gente seguir aqui, ele vai pedir para a gente instalar a API do OpenAI, então vai estar aqui os dados, a gente vai instalar aqui o Python, que vamos instalar a API deles para a gente poder utilizar, tá? Vamos voltar no Visual Studio Code e vamos digitar lá o nosso código. Então, fechando aqui a nossa telinha que a gente criou, pip install OpenAI, tá? Pip install OpenAI para a gente poder conseguir utilizar a API. Ele vai instalar, instalação rápida também, concluiu. E aí agora a gente vai importar as bibliotecas que a gente precisa. Criou aqui, já instalou, e agora a gente vai importar a biblioteca. Então, import OpenAI, e vamos importar também os requests, que a gente vai fazer uma adaptação para trazer a imagem de lá. Não quero só que ela seja exibida no link, eu quero que ele traga a imagem também para mim, tá? E eu vou criar uma função chamada create images, tá? E que vai receber um texto e um nome, tá? O texto e o nome que a gente vai passar.
E aí o nome, a gente vai colocar que o nome vai ser igual ao nome mais .png, porque a gente não vai colocar na interface, a gente vai colocar só o nome e ele vai trazer PNG automático, a extensão do nosso arquivo, tá? E aí, vamos lá. OpenAI.api. E aí vamos colocar key, que vai ser a nossa chave. Qual que é a chave que você vai colocar aqui? Se a gente for lá na documentação, olhar na documentação aqui, a gente vai precisar da nossa chave, né, para conseguir utilizar. A chave é aquela que eu mostrei para você. Você vai vir aqui na sua API aqui, vai copiar a sua API, a Secret API, pode criar uma nova aqui, teste, o nome que você quiser. Você vai copiar e vai colar lá direitinho já para... Então, já vou copiar a minha chave e vou colocar aqui, tá? Coloquei. E aí, a gente vai criar uma imagem que ele vai responder. E aí, ele vai dar para a gente na API uns padrões de imagem. Então, se a gente for lá na imagem, a gente vai ver alguns padrões aqui. Deixa eu voltando. Documentação. Tá, ele vai estar o tamanho da imagem. Então, ele tem aqui esse tamanho, ó, 1024 ou 512. Então, você consegue gerar tanto 1024 por 1024 ou 512 por 512, os tamanhos permitidos aqui, tá? Então, nesse projeto, a gente vai utilizar 512 por 512 para não ficar bem grandona a imagem, tá? Mas você poderia utilizar, como ele utilizou aqui, 1024. Você lê toda a documentação aqui direto, passo a passo, você vai ver como funciona. Se eu vir aqui na API copiar exatamente esse código e colocar na nossa função, a gente consegue simplesmente adaptar ele, né? Ó, copiei, não foi. Peraí, deixa eu voltar lá na API, copiar o código. Python, você pode também trocar a linguagem aqui para Node, tá? Caso você programe Node. Vou copiar exatamente aqui, tá? E a gente pode adaptar ele. E aí, o nosso response, ele vai criar a nossa imagem. Como que ele vai criar a nossa imagem? Com o prompt que eu passar. Só que o prompt, a gente utilizar essa frase, ele vai receber na nossa interface gráfica, que vai ser o text, que a gente passar aqui, tá? Número vai ser 1, o tamanho a gente vai deixar por enquanto aqui 512 por 512, então ele gera nesses tamanhos aqui com a API, tá? O 1024, se você quiser utilizar o 1024 também. E aí ele vai dar a resposta. A resposta ele vai vir dos dados que ele vai gerar essa URL, então a gente não está inventando nada, ele vai vir esse retorno disso daqui, tá? Agora eu vou ensinar você como fazer o request, porque quando a gente gerar essa imagem, ele simplesmente vai pegar essa imagem e vai gerar aqui um link para a gente poder acessar na internet. Vou mostrar aqui para você. Vou colocar aqui um if name igualmente, você vai entender agora também se você não entendeu o conceito. Igual a main, porque ele só vai executar quando eu executar esse arquivo. Se eu chamar ele não vai executar. E aí a gente vai criar a função, tá? img, que vai ser igual create images. O texto a gente pode pegar do gato lá mesmo, tá? Pegar o gato aqui, que ele colocou, ó, esse mesmo texto. E aí a gente já vai colocar o texto e o nome. Cat. Tá, criar esse texto aqui, ele vai retornar uma URL. Então, ele vai retornar essa URL. Vou até pedir para imprimir, se ele não imprimir essa URL. Image URL, tá? Vamos simplesmente executar só para você ver o resultado, tá? Ele vai gerar, demora um pouquinho, às vezes, para gerar. Vamos esperar ele concluir. Olha só, ele gerou um link com essa URL. Então, se eu clicar com Ctrl e abrir, ele vai abrir esse URL da imagem que ele acabou de gerar para mim. Então, olha só, ele abriu, gerou esse gato aqui. Então, a imagem está disponível nesse link. Então, eu vou ensinar você, nessa aula, como você faz para baixar com request esse arquivo. Então, a gente quer baixar ele, não quer visualizar, a gente quer baixar para visualizar no nosso programa depois. Tá? Então, ele vai gerar, toda vez que você gerar e colocar um prompt nessa função, sim, isso aqui é o suficiente para gerar a imagem. A gente está usando a API, já está funcionando com a nossa Security Key aqui, tá? Ele vai gerar, só que ele vai gerar esse link. E eu não quero que ele gere um link, eu quero trazer, baixar essa imagem no meu computador para eu poder utilizar. E também quero que ela exiba no meu programa. Então, eu vou poder acessar essa imagem para poder trabalhar ela, se você é um editor ou trabalhar com alguma coisa, que é uma imagem gerada por uma inteligência artificial, você vai baixar aqui para você usar como você bem entender, tá? Então, vamos lá. Temos a nossa resposta. Agora a gente vai utilizar o request. Então, image response, ele vai ser igual o requests, que a gente acabou de importar, get.
E aí a gente vai passar o quê? O URL da imagem. Então, image URL que a gente está recebendo. E ele vai pegar a resposta, que é o link da minha respostas aqui. Ele vai pegar com a requisição. Então, ele vai fazer uma requisição para esse link para trazer o retorno, tá? E agora aqui a gente vai fazer o download da imagem. Fazer o download da imagem. Aí vamos lá. If image response ponto status code igual a 200. Então, se ele for ok, a resposta for ok, 200, significa que foi ok, a minha requisição foi ok, eu vou salvar essa imagem. Então, como que a gente faz para salvar? Utilizando o if do Python. Se você programa em Python, você sabe muito bem como fazer isso, tá? O if open f. E aí eu vou colocar aqui f de formatação de strings e vou criar uma pasta com imagens para ficar organizado. Então, eu vou colocar aqui, pasta vai ser imagens, né? Vou colocar uma pasta chamada imagens para a gente poder salvar dentro dela. E aí eu vou acessar essa pasta, imagens. Vou colocar aqui um barra, né, para ele salvar. E vou colocar o F de formatação de strings aqui. E vou passar o nome do meu arquivo, tá? E vou salvar ele com WB aqui, que é para escrever em byte, SF. SF como arquivo de file. E agora eu vou pedir para ele escrever os dados nessa pasta que ele recebeu da minha requisição, tá? Então, image response.content. Ele vai colocar todo o conteúdo que ele recebeu da minha requisição, ele vai salvar aqui, tá? A gente pode imprimir imagem salva com sucesso, tá? Print, para a gente testar se ele correu aqui, se ele passou, executou, né? Imagem salva com sucesso. E aí, caso ele dê um erro, né? Então, se a minha resposta não for 200, significa que ele correu um erro e a gente vai colocar aqui print não foi possível baixar a imagem, tá? Por algum motivo deu um erro ou né, a gente captura aqui e pode imprimir também o conteúdo que deu de erro, tá? A gente vai colocar não foi possível baixar a imagem, tá? E aí ele vai retornar para mim, porque eu preciso que ele retorne para a gente poder exibir na nossa interface gráfica o caminho que está a imagem. Então, qual é o caminho? F, img, imagens, barra, o nome da minha imagem, tá? O nome. Ele vai retornar esse caminho porque é esse caminho que a gente vai utilizar para exibir a imagem. Vamos fazer um teste, a nossa pasta está vazia, então vamos executar a nossa função aqui e ver se ele fez tudo corretamente. Se ele baixar a imagem é porque significa que funcionou. Imagem salva com sucesso, então se a gente for olhar aqui, olha só, salvou o gato aqui, a imagem do gato na nossa pasta. Então, está funcionando o nosso código. Essa função simples, ela gera utilizando a API da OpenAI e a gente fez uma requisição para baixar a imagem no nosso computador. Veja só que legal, esse simples código, essa simples função já faz o download das imagens para a gente, tá? Agora na aula seguinte a gente continua onde a gente vai pegar essa imagem e vamos fazer com que ela seja exibida na nossa tela, tá bom? Então eu te vejo lá, até logo!